Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 em diante, está escrito: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu a um monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Até aqui por enquanto. Depois do Senhor Jesus ele ter falado com os seus discípulos, falando sobre qual era o preço para segui-lo. Passaram-se 8 dias. E o Senhor Jesus ele foi a um monte de orar a Deus. Tem um momento particular. Pelo que eu entendo, ele fez isso para orar acerca de sua morte. Pedro, Tiago e João eles acompanharam o Senhor Jesus. Provavelmente era para eles orarem junto com ele, para o ajudarem, intercederem por ele e também para impedir que alguém o interrompesse em seu momento de oração. Pedro e João eles dormiram. Provavelmente eles estavam sendo tentados pelo inimigo. Mas durante aquela hora, enquanto Jesus orava, ele foi glorificado. Por um momento, o corpo normal que ele tinha tornou-se um corpo glorioso, pois o seu rosto ele estava brilhando juntamente com as suas roupas. E as suas bocas ficaram numa cor branca e muito luminosa. E 2 homens haviam se manifestado a ele. Moisés, que aqui está simbolizando a lei escrita na Bíblia Sagrada, e também Elias, simbolizando os profetas. E aqueles homens estavam falando com Cristo acerca da morte dele. Eles estavam falando sobre as profecias do que aconteceria ao Messias. A gente estava falando sobre isso para que... Como dizer? Para falar sobre cada coisa que tinha que acontecer. Durante essa conversa, Pedro ele despertou do seu sono. E ele viu o Senhor Jesus glorificado. E também aqueles 2 grandes homens de Deus, Moisés e Elias, ao lado do Senhor. E Pedro, então, ele decidiu fazer alguma coisa. Falar que era bom fazer 3 tendas. Uma para Cristo, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, ele não sabia o que estava dizendo, porque ele estava igualando aqueles 2 homens, Moisés e Elias, ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muito superior a eles. Pedro não podia igualar Moisés e Elias a Cristo. Enquanto o Pedro ainda estava falando, Deus ele manifestou-se naquele momento. Ele mandou nuvens que fecharam o céu e a sombra das nuvens cobriram aquele monte. E o Pai ele falou aos homens que estavam presentes lá. Falou a Pedro, Tiago e João. Vamos sobre Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa palavra aqui tem uma revelação profunda. Uma, que Deus estava confirmando que Jesus ele é seu filho. Jesus ele pertence a Deus. E também, vamos dizer, as pessoas elas devem ouvir mais a voz
o Senhor Jesus do que as palavras escritas por Moisés e pelos profetas maiores e menores. E o motivo disso também é porque o Senhor Jesus, ele dará a correta e verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Se uma pessoa lê o Antigo Testamento sem antes ter lido o Novo, essa pessoa ela não entenderá o que a Bíblia está dizendo e ela será escravizada pela lei. E ela pode se tornar uma pessoa legalista, tá? Uma pessoa como uns fariseus. Mas se uma pessoa primeiro ouvir o Senhor Jesus e entender as palavras dele, quando ela lê o Antigo Testamento, ela compreenderá os textos e ela não se tornará um fariseu. Ela se tornará uma pessoa que conhece mais a Deus e entende com profundidade o que as palavras dele queriam dizer. Após Deus ter manifestado, falado de maneira audível, Moisés ele ia se ausentaram. Deus ele trouxe para si de volta aqueles dois homens. É bom a gente lembrar que Moisés ele havia morrido, mas Deus o pôs de volta ali. Mas Elias ele não morreu, ele havia sido arrebatado. O Senhor o pôs na terra e o trouxe de volta, tá, para a sua presença. Quando Jesus esteve só naquele momento, os discípulos calaram-se. Provavelmente estavam com muito medo da voz de Deus, que era forte e poderosa, e também dos acontecimentos gloriosos que estavam acontecendo ali. E por uma instrução do Senhor Jesus, eles não contaram o que havia acontecido. Essa parte está escrita em outros evangelhos. No versículo 37 ao 45 está escrito: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito imundo o toma, e de repente clama, e o despedaça da espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e ficavam maravilhando-se todos das coisas que Deus fazia de seus discípulos. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. No dia seguinte, após o Senhor Jesus ter passado a noite em oração, ele desceu do monte com os seus discípulos, e havia uma grande multidão lá ao redor. Entre aquela multidão havia um pai desesperado querendo salvar o seu filho de alguma maneira. Aquele homem ele havia levado o seu filho aos outros discípulos de Cristo para expulsarem um demônio que estava possuindo aquele menino. Mas os discípulos não puderam. E o pai ele havia falado o que acontecia àquele menino. Aquele menino começava a gritar e ficava espumando. E em outro evangelho, para um pouco mais detalhadamente, aquele menino ele ia para o fogo e também para a água. Aquele demônio fazia o rapaz sofrer muito. E só parava de atormentá-lo depois de ter causado muito dano a ele. Quando o Senhor Jesus ele ouviu as palavras daquele homem, o Senhor ele ficou, pode dizer, ele ficou indignado com a incredulidade de também a desobediência daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Porque um motivo do porquê aquele menino estava endemoniado foi por causa da incredulidade e da desobediência à palavra de Deus que muitas daquelas pessoas tinham. Porque se elas tivessem fé no Senhor e também vivessem em obediência à palavra dele, elas estariam debaixo da proteção de Deus e não passariam por sofrimentos como este, de possessão demoníaca.
O Senhor ia também fazer uma pergunta: até quando ele estaria presente, eles ainda sofreriam? A presença de Cristo lá, ela tinha que fazer com que as pessoas não ficassem assim, sofrendo coisas como esta. Porque se, como eu havia dito, se elas tivessem fé em Deus, também obedecessem a Ele, elas seriam protegidas pelo Senhor. Se aquelas pessoas crescem em Jesus e obedecessem as palavras dele, aquele demônio ele já teria saído daquele menino e também as, ele não sofreria a possessão, não, nem outras pessoas. Quando foram trazendo aquele menino, o demônio ele viu o Senhor Jesus e ele já ficou com medo. Ele já queria impedir, e ele queria não ser expulso. Ele derrubou o menino e ficou convulsionando. Mas o Senhor Jesus, ele repreendeu o espírito imundo, mandou ele embora de uma vez. E o espírito imundo não pôde resistir a Cristo. Ele foi embora, tá? E não voltou mais para aquele rapaz. E o Senhor entregou aquele rapaz ao seu pai. Aí. Em um outro evangelho, os discípulos eles perguntam por que eles não haviam conseguido expulsar o demônio. E o Senhor Jesus ele explicou o motivo. Em Mateus capítulo 17, versículo 19 ao 28 está escrito: Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa com oração e jejum. Os discípulos perguntaram: Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E o Senhor respondeu que era por causa da incredulidade deles. Os discípulos não tinham fé o suficiente no nome de Jesus. Eles não tinham fé o suficiente de que, se eles dissessem, em nome de Jesus Cristo, saia deste menino agora, o que eles disseram aconteceria. Mas o Senhor Jesus lhes ensinou que se eles tiverem fé, um mínimo de fé, eles verão o impossível acontecer. E no versículo 21 ele mostrou que a espécie de demônio que havia possuído aquele menino não era uma espécie que sai facilmente. É uma espécie que para uma pessoa um crente expulsá-lo, tem que ter muita fé. E a oração e o jejum, eles aumentam, então fortalecem e firmam a fé de um crente. Continuando a leitura do capítulo 9 de Lucas, quando as pessoas testemunharam aquele milagre, elas ficaram pasmas com a grandeza de Deus. A palavra majestade significa grandeza. Deus ele tem grande poder e autoridade, e ele pode até mesmo fazer os espíritos imundos, que são fortes, poderosos e maus e rebeldes, ir embora, porque Deus ele é mais poderoso e forte do que todos os demônios juntos. Após aquele acontecimento, Jesus ele deu uma palavra para os seus discípulos, uma palavra profética sobre o que aconteceria a ele. O Senhor ele seria entregue nas mãos dos homens. Jesus ele seria entregue nas mãos de seus inimigos e ele iria maltratado e condenado à morte. Mas os discípulos eles não entenderam aquela palavra e Deus permitiu eles não entenderem, permitiu eles não buscarem entender essa palavra, para que a profecia do Senhor Jesus ela se cumprisse e com a sua morte todas as pessoas pudessem receber a oportunidade de salvação. Os judeus e os estrangeiros, que somos nós somos os estrangeiros. É até aqui que até aqui que chega a parte 2 dessa mensagem. Meus irmãos, se esta palavra abençoou vocês, deixe seu comentário. Esta palavra, ela me abençoou. Também peço que compartilhe este vídeo para os seus, para que eles conheçam mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também peço que aperte o botão de gostei
e assista os outros vídeos que eu tenho enviado em meu canal, para que você conheça e entenda mais a palavra de Deus e conheça mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E para que vocês se relacionem melhor com eles. Isto é algo maravilhoso, ter comunhão com Deus e íntima comunhão. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. E até a próxima, se Deus quiser.